assim, outubro 3, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, sede como Ele, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, nem fale sobre isso, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, nem sei falar essa palavra, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem no culto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, que os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Porém, atenção, não é só a mulher que é submissa ao marido não, tá? Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, totalmente. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E se você quer uma esposa boa, você tem que respeitar e ser um bom marido. Se você quer uma mulher submissa, você tem que ser um marido maravilhoso, como Cristo com a igreja, de modo que ela se apresente a você pura e santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro à igreja e a Cristo. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. A mulher pode e deve ser submissa ao seu marido, desde que o seu marido a ame como Cristo amou a igreja. E faça tudo para que ela seja maravilhosamente respeitada por ele. Nessa situação, nessa circunstância, não há como a gente não ser submissa ao marido. Mas, atenção maridos, tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou até o fim, com paixão. Não é maltratar, não é desprezar, não é trair, porque aí não tem graça. A mulher não se incomoda de ser submissa ao marido, uma vez que o marido a traz como rainha. Aí, querido, aí é a felicidade. A felicidade é isso.
A mulher respeita o marido respeita a mulher. Os dois se amam profundamente. Isso é felicidade e harmonia familiar.